versículo de número 32. Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus. Responderam-lhes, verso 31, o sentido é ficar completo, perdão, desculpa. Verso 31, acharam, amém? Disse, pois, Jesus aos judeus, que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica somente na casa. O escravo não fica somente na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verso 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe e fale aos nossos corações através da sua palavra. Podeis sentar com a sua Bíblia aberta. Eu quero, nesta noite, nós vamos estar meditando nessa palavra. Continuando o tema que nós iniciamos no domingo pela noite. Falamos sobre as cadeias invisíveis da alma. Vamos repetir para a gente gravar? Cadeias invisíveis da alma. Para muitos, ou para alguns, foi uma surpresa entender que realmente, mais do que a gente pensa, mais do que nós possamos acreditar em que possamos ter embaraços, possamos ter dificuldades, a verdade é que o mundo espiritual, o mundo invisível, o mundo que está por trás da nossa realidade, a nossa realidade, então eu falo do natural, o visível, o natural, o físico, o mundo espiritual que está por trás deste mundo, ou por cima, ou acima, ele existe e ele tem uma presença plena na vida, no mundo. O mundo que nós vivemos, a palavra de Deus nos diz, lá em Efésios, o escritor diz o seguinte, que este mundo é um mundo o quê? Maravilhoso, não é isso? Tenebroso. Pense nisso. A palavra de Deus diz que este mundo é um mundo tenebroso. Ou seja, é um mundo, a palavra tenebroso vem de trevas, com toda a beleza, com tudo de bom, com todas as coisas que existem. Este mundo
Ele é um mundo tenebroso. Por quê? Porque ele é um mundo perdido. Ele é um mundo caído. Ele é um mundo vencido. Ele é um mundo derrotado pelo pecado. Você entende isso, amém? E o Senhor Jesus estava falando aqui aos discípulos. E ele disse a eles no verso 32. Leia comigo para você participar disso. Verso 32, o que ele diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu queria chamar a atenção, na verdade, para o verso 31, antes, quando ele diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Aqueles que haviam crido, não eram os que não creram, mas os que creram e estavam seguindo e crendo nele. Veja a dificuldade que eles tinham de... Irmãos, pense nisso, aqui há uma revelação, um entendimento muito profundo. Porque embora nós estejamos crendo no Senhor, não é somente crer em Deus, nós temos que, não é crer nele, mas em tudo que ele diz. Essa é a grande questão. Hoje muitas pessoas creem em Deus, crê na sua existência, crer que ele é Deus, mas não crê em tudo o que ele diz. E há muita ignorância no meio cristão acerca do mundo espiritual, que crê em Jesus, crê nos seus milagres, crê na sua bondade, crê no seu amor, crê nas suas maravilhas, mas ignora a face do mal, que foi derrotada pelo Senhor, porque é um anjo caído que criou o seu império na terra, com aqueles que veio com ele nessa queda. E essa presença hostil, espiritual das trevas, ele não descansa, senão viver em função de trabalhar para que a humanidade toda se perca. Porque ele, como o maior crente e convicto das coisas de Deus, ele sabe que tudo é verdade, e ele sabe que ele está condenado, mas Deus propiciou salvação para nós. Por isso a própria Bíblia diz, e ela nos revela tudo, e é interessante que às vezes a gente sabe de tudo, mas não pensa, não considera, não leva em conta que o diabo, o nosso adversário, está em derredor procurando o que possa tragar. Ou seja, ignoramos muitas vezes essa luta. Queremos viver em bênçãos, queremos viver nas coisas de Deus, mas, querido, você não pode ignorar que há uma luta espiritual. Não podemos cair na mentira do mundo de que está tudo bem, basta você ser crente, basta você vir à igreja. Eu postei hoje, não é? Tanto no Face quanto no grupo, que não é ir à igreja que salva, mas é ser igreja. Porque a Bíblia diz o quê? Que as portas do inferno não prevalecerão contra os crentes, não é isso? Não, contra a igreja. Não basta ser uva, você tem que estar no cacho. E você me entende o que eu estou falando. Então, há uma ignorância acerca disso. Nós cremos no Senhor, mas muitas vezes temos dificuldade para entender algumas coisas. E o Senhor falou aqui para eles aqui. Versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ser crente é uma coisa. Muita gente é crente. Mas ser um discípulo não é fazer parte de um grupo seleto. Ser um discípulo é ser um cristão, é ser um seguidor de Cristo. Nós estamos aqui porque nós somos discípulos. Discípulo é aprendiz, discípulo é o seguidor, discípulo é aquele que ouve e considera a palavra do seu mestre. E a palavra de Deus diz: errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Temos que conhecer as Escrituras e o poder.
Não adianta conhecer o poder sem as Escrituras, que equivocamos no poder, mas temos que conhecer a palavra e trazer os sinais da palavra para a nossa vida. Ser discípulo é permanecer nas minhas palavras. Não é só ouvir. Repita comigo, não é só ouvir, é permanecer. E Jesus deixou claro, se conhecereis, se vós permanecerdes na minha palavra. A gente ouve, a gente recebe, às vezes, há quem pratique por algum tempo, mas isso não é suficiente, nós temos que permanecer. Nós temos que ficar, nós temos que estabelecer a nossa vida sob as palavras do Senhor. Sois verdadeiramente meus discípulos. Aí então ele diz, porque é importante a gente ler, muita gente conhece certos versículos muito conhecidos, mas não o olham dentro do seu contexto. Então, quando agora a gente chega e diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, então, dentro do contexto, nós estamos entendendo que Jesus está dizendo que nós temos que permanecer na sua palavra para sermos verdadeiramente seus discípulos. E a sua palavra é a verdade que liberta. É a palavra de Deus que me liberta das minhas verdades. Porque o que nós consideramos? Tem as verdades, entre aspas, do mundo. Tem as minhas verdades. Nós temos muitas informações, o que diz, o que fala, o que pensa. Querido, mas nós temos que ficar com o Senhor, com a palavra de Deus. E ser discípulo, irmãos, isso significa você se debruçar sobre a palavra e procurar conhecer a palavra. Não é somente ouvir a palavra na pregação, decorar, essa palavra é boa. Não, é você ir atrás dessa palavra, meditar nela, gastar tempo com ela e procurar entender o que é viver aquilo e como é viver aquilo e o que você tem que fazer para que aquilo se concretize na sua vida. Isso é permanecer. Muitos, amanhã, depois de amanhã, não lembram da palavra que ouviram na quarta-feira. Muitos não se lembram da palavra que ouviram no domingo. Como vai permanecer naquilo que não se lembra mais? E aí, então, o que acontece, meus irmãos? A luta fica muito difícil. E se torna muito fácil para o adversário das nossas almas tramar, criar embaraços e promover situações para que a vida do cristão, mesmo sendo ele um cristão, ela seja uma vida cheia de percalços. Por isso que muitas vezes, queridos, há coisas que nós vamos passar e que Deus permitirá, porque tudo contribui para o bem daquele que ama o Senhor. Quando nós colocamos a nossa vida em Deus e permanecemos em Deus, você sabe de uma coisa, o que acontecer, Deus permitiu. E se Deus permitiu, Ele vai estar com você. Ou Ele vai te dar vitória, Ele vai ajudar você a suportar. Ou Ele vai te dar força para vencer, ou Ele vai te dar força para você suportar. Há coisas que milagrosamente acontecem e a gente glória a Deus. Houve batalhas que Israel não teve nem que ter o confronto com o inimigo. Quando ele chegou no campo de batalha, o inimigo já estava morto. Agora se coloca. E nada acontecia, e um olhava para o outro. O que está acontecendo? Enquanto nós estivermos na presença de Deus, alguém perante ao Senhor, com a sua vida estendida, perante o Senhor, confiando e crendo nele, a vitória é certa. Mas os nossos cansaços podem ser a nossa derrota. Você sozinho não pode nada, você precisa de mim. E você precisa da ajuda de outros. Primeira lição, os nossos cansaços podem ser uma das grandes motivos de derrota das nossas batalhas. Alguma coisa você parou, alguma coisa mudou diante do Senhor.
E aí então, os seus companheiros pegaram, colocaram ele sentado numa pedra, estenderam as suas mãos e ficaram sustentando as suas mãos. Mas entenda uma coisa, isso não ficou confortável para Moisés. Os seus braços deviam doer muito, porque ele estava com os braços estendidos forçadamente, mas com a sustentação de outros, que agora também iriam se cansar. Mas as coisas de Deus é por esforço, o reino de Deus é tomado por esforço. A batalha, ela já acontece desde o jardim. E quando ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, irmãos, só o Senhor tem a verdade que liberta. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos a palavra de Deus, e isso, ao recebermos, isso tem que promover mudança na nossa vida. Essa palavra, ela tem que promover mudanças, ela tem que me resgatar. Não adianta eu só ouvir e não dar lugar para essa palavra, porque eu vou continuar preso. E as cadeias espirituais, as cadeias invisíveis, elas estão aí. Porque o mundo, não é isso que a gente vê, o mundo está perdido. A Bíblia diz que o mundo o quê? Jaz no maligno. Então quem é o senhor do mundo? O inimigo. O mundo está em trevas. Então, não há nada, há uma ilusão. A palavra de Deus é a verdade que liberta. Liberta de quê? Das mentiras. Das mentiras. Das mentiras que são propagadas neste mundo. Olha, tem o mundo, tem as coisas de Deus e tem coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mentira. Porque aquilo em que Deus não está, irmãos, é aquilo que o inimigo usa, está ali presente para manipular. O inimigo está usando pessoas. O inimigo está usando o sistema do mundo. O inimigo está usando os conceitos novos deste mundo. Que nada, tudo bem, não tem nada a ver. Gente, nós vimos pelo menos 4 áreas. Falamos de 4 cadeias. 4, eu chamaria assim de penitenciárias de segurança máxima, que podem prender as pessoas. Nós falamos sobre a ignorância acerca de Deus. A ignorância, e não é só a ignorância da incredulidade, mas da ignorância, preste atenção, tem a ignorância das coisas de Deus, a ignorância do ateu que não crê em Deus, mas tem a ignorância que está entrando e penetrando também no coração de cristãos que começam a dizer assim, isso não tem nada a ver, isso não tem nada demais, não é assim também não. É mentira. É mentira. Porque Jesus veio salvar. Esse mundo está perdido, não há nada nesse mundo que seja bom. Porque o diabo, olha, versículo 44 do capítulo 8 dá a descrição clara. Quando ele diz, como é que diz aí? Vós sois do diabo, e jamais se firmou na verdade, nele não há verdade. Nele não há verdade. Não podemos acreditar em nada. Porque nele não é verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. O que mais impera neste mundo? A mentira. Amém? O que mais impera neste mundo é a mentira. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então, veja bem, se nós chamamos Deus de pai, e temos Deus por nosso pai, através da palavra que nos liberta, essa é uma das grandes cadeias que está inserida dentro das cadeias, como eu falei,
as cadeias verbais, as cadeias invisíveis que vêm das palavras. É a mentira, é a blasfêmia, é a calúnia, é o maldizer. São essas coisas que são proferidas. Querido, o quanto uma palavra pode encarcerar uma pessoa. Existem pessoas que estão com a sua vida encarcerada dentro de uma cadeia espiritual invisível por causa das coisas que disse, por causa de algo que diz. Quando alguém diz assim, a minha vida é uma miséria, ela acabou de se encarcerar. Essa é uma palavra de Deus, sim ou não? Então Deus está fora. Quem adota agora esta palavra e quem disse? O Pai. Opa, miserável é comigo. Eu sou o Senhor dos miseráveis. As palavras maldizentes, as palavras... E Ele é o Pai, Ele é que está atuando nesse mundo. As cadeias da ignorância, as cadeias verbais, as prisões invisíveis da alma, os sentimentos que alojam no coração, raiz, a palavra de Deus fala de raízes de amargura. A amargura é como aquelas plantas que se enraizam e que vai longe. Às vezes você pensa que arrancou, mas a raiz ficou e daqui a pouco brota. Há pessoas que estão encarceradas, presas a sentimentos, a coisas que estão no seu coração, coisas que viveram na sua vida, que aconteceram na sua vida, das quais ela não quebrou. Não quebrou. Porque nós precisamos quebrar. O crente esqueceu as consequências do pecado, que o pecado é aquilo que transgride a Deus. O pecado não é aquilo que é o capricho de Deus, que Deus não gostou, então Deus castiga. Não, irmãos. Porque aquilo que é contrário a Deus coloca a pessoa automaticamente à mercê da ação, da opressão do inimigo. E que começam com, às vezes, uma pressão, uma depressão, uma opressão, e o estado mais grave é o quê? A possessão. Porque possuir, ele não pode, porque nós somos templos do Espírito Santo. Mas se a pessoa abre a sua vida para as coisas que não são de Deus, e não tem o cuidado de se esvaziar, de jogar o lixo fora, ela se enche tanto das coisas de Deus, que o Espírito Santo de Deus se afasta. E estando a casa vazia, o dono da podridão entra. E aí toma conta. Toma conta da mente, toma conta do coração, daqui a pouco toma conta da vida da pessoa. Você sabe que tem crente, Deus me livre, eu nem penso nisso. Gente, isso é uma realidade. Não, eu não gosto nem de falar, tem crente que diz assim, eu não gosto nem de falar esse nome, meu negócio é Deus. Querido, você está numa guerra. E não quer dizer que você antes não estava. O problema é que você antes era escravo. Mas você foi liberto. E aquele de quem você foi resgatado, ele luta até os últimos momentos para tentar a sua vida. Não pense que é a religião. Não pense que o que leva para o inferno é macumba, é umbanda, é o esoterismo. O que leva a pessoa para o inferno é a ausência de Deus. Para o diabo não importa. Ele faz uma fachada na umbanda, ele faz uma fachada na macumba, ele faz ali, faz aqui. Em cada lugar ele se manifesta, e para quem gosta da mistura, ele faz aquele pacote geral que é o esoterismo. Agora, será que é só isso? Não. Porque se o crente ficar dentro da igreja, mas com o coração longe de Deus, errando, pecando, não agradando a Deus, ele diz, poxa, legal, esse aí não precisa nem ir para macumba, fica aí mesmo que vai para o inferno daí para frente. Por quê? Porque, irmãos, é a nossa vida com Deus, é a uva no cacho, lembra?
Então, preste atenção, que as pessoas estão presas. Às vezes a vida não anda, um relacionamento não anda, o seu trabalho não anda, as coisas não andam. Por quê? Porque se tem alguma coisa que não agrada a Deus, aquilo aprisiona. Se tem algumas coisas que maculam, que não agrada a Deus, irmãos, as coisas não vão andar. Por quê? Porque se o inimigo tiver legalidade, ele embaraça o caminho. E a palavra de Deus diz que nós não devemos nos embaraçar nos negócios dessa vida. Porque os negócios dessa vida são as coisas do mundo. Nós temos que estar sempre buscando o caminho e a vontade de Deus para a nossa vida. Se tem alguma coisa errada, o trabalho não anda. Se tem alguma coisa que não confere com a vida cristã, se o cara é do diabo, ele vai fazer as falcatruas e vai decolar. Porque o diabo ajuda a decolar. Porque quando o cara está lá bem alto, fazendo aquele voo de cruzeiro bem alto, aí ele desliga os motores, que aí ele tchum. Porque ele dá para derrubar. E às vezes Deus não dá, que é para o homem não cair. Está entendendo? O diabo, vai. Gente, meu Deus, para o diabo não tem problema essas coisas, não, para o inimigo não, porque ele é sujo. Ele é isso que o Senhor disse aqui desde o princípio. Não há nada de bom nele. Entendeu? Até para que o crente pense alguma coisa, sabe, irmãos, no inimigo, essas forças espirituais das trevas, para nós não tem nome. A Bíblia trata como demônio. A gente, é fulano, é ciclano. Não, para mim não tem nome. Pelo meu manual é demônio, espíritos das trevas. Está entendendo? Então, para ele não importa. Não adianta xingar ele. Não adianta, porque para ele é elogio, é isso que ele quer. Ele gosta disso. Entendeu? Então, irmãos, ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para quê? E vida em abundância. Mas a nossa luta, ela não é contra a carne e contra o sangue. E às vezes a gente esquece disso. A luta não é contra a carne e contra o sangue. Sua luta não é contra pessoas. Não leve para o campo pessoal, não leve para o campo humano. Porque se alguém está fazendo mal, está dando lugar. Ou por possessão, ou por influência. Não importa se é incrédulo ou se é crente. Que Deus tenha misericórdia, irmão. Você tem que entender que nós temos que guardar o nosso coração e nos proteger. Mas se a pessoa tem uma coisa que não é de Deus, se está na sua vida, no seu trabalho, no seu negócio, se você dá uma brecha, não, é porque todo mundo faz, aí você também faz, então você vai viver como todo mundo, sob o cativeiro, sob a influência. Mas se eu não fizer isso, a coisa não vai. Olha, se você contar com Deus, vai. Ah, mas, querido, se você tiver que perder, ou ter menos, ou ganhar menos, ganhe menos, tenha menos, mas tenha o que é de Deus. Não aceite ganhar aquilo que vem das trevas, que não é de Deus, porque não vai te abençoar. E às vezes vem, você, e você se deixa levar, você, oh meu Deus, está dando certo, mas de onde vem isso? Não. Porque o pouco com Deus é muito. Muito sem Deus é nada. E o diabo diz, para Jesus, tudo isso te darei, se prostrar. Ele ofereceu o que não era dele. Ele não tem nada. Não, pastor, que uma oportunidade boa é que tem que dar um... Olha, você é que decide, mas decida por agradar a Deus.
Às vezes a gente acha que vai perder o melhor, mas você precisa acreditar na verdade de Deus, que o melhor para a sua vida é o que vem de Deus. Nada nesse mundo, nada que esse mundo vê. Outra, querido, mas pastor, é difícil acreditar que nesse mundo tão maravilhoso, diabo, isso também tem muito de fantasia. Você acredita mesmo nisso? Então acredite nessa mentira e você vai ver. Só que é o seguinte: o príncipe deste mundo de trevas, ele não se apresenta como ele é. Porque se ele se apresentar como ele é, vai todo mundo correr para dentro da igreja, não vai ter lugar na igreja. Meu Deus, é verdade, ele está lá no mundo. Ele se manifesta como? Através de coisas boas, de coisas... Olha, está na palavra de Deus. Não é o pastor Paulo não, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Todo o trabalho dele é no sentido de oferecer e de promover a satisfação dos desejos do ser humano. Ele é o Senhor dos desejos humanos. O Senhor disse o que para Eva? Desse fruto, não comerás. Mas o que disse a serpente? Olha como é que o inimigo aparece em forma de... Para nós, uma serpente, a gente quer logo dar cabo dela, matar. Mas a serpente, até então, os animais, eles não eram hostis. Estamos falando de um tempo onde, então, apareceu através de uma figura que lhe é comum. Não tinha ainda outras pessoas. E a serpente falou com ela e aceitou conversar com a serpente. Ela nem parou para pensar, a serpente fala. Está certo esse negócio. Ele disse, mas não é bem assim, não. Certamente não morrerá. Não vai... Você não vai morrer, não. E como o homem não entendia, morrer, o que é morrer? Não existe morte, né? Não, seja lá o que for, não vai. E aí, de repente, eles comem. E o que acontece? Absolutamente nada. Está aí, não falei? O diabo faz isso. Ele oferece os prazeres da vida e deixa o homem pensar que está tudo bem. Ele bota ali a isca, a pessoa cai, e a pessoa, meu Deus, ela, e agora? Eu fiz isso, eu não devia ter feito isso, e de repente assim, o céu continua azul, a praia continua bombando. Pô, legal, não aconteceu nada. Parece que Deus não viu, parece que Deus não está me cobrando isso, eu estou com paz no meu coração. Aí de repente, opa, você está nu? Você também? Mas o que é nu se não havia roupa? Por que entender as coisas assim? O homem já não era mais o mesmo dentro dele. O homem entendeu que, alguma coisa mudou. O pecado, ele traz consequências, sim. Ele traz prisões, sim. E o homem agora estava aprisionado. Pelo simples fato de ter desobedecido a Deus, ele agora estava aprisionado. Ele era escravo de quê? Da morte. E aí vem o Senhor. E vem a outra consequência. O homem não se sentia mais o quê? Não se sentia mais à vontade para estar na comunhão com Deus. Ele se escondia. Ele se separa. Ele se esconde. Deus procura. Ô Adão, cadê você? Estou por aqui, pelos fundos. O que houve? Por que você não está aqui? Estou nu. Mas quem te disse que você estava nu? Você nem sabia que era nu. Separação de Deus. E aí vem Deus e prepara. Você entende agora que nós precisamos de reparação? Gente,
Se a pessoa faz algo, o crente perdeu essa noção de reparar a sua vida, dos seus erros. Fala uma coisa aqui, faz outra coisa aqui, comete outra coisa ali, e não repara, não pede perdão, não se arrepende, não se conserta. Senhor, olha, eu quero te voltar aqui, Pai, de manhã, logo começou o dia, eu fiz assim, assim, assado, eu errei contigo, Pai. Agora eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor me perdoe, e o Senhor desfaça, que isso não tenha consequência na minha vida, ou pior, que o mal não tenha. Eu não quero viver nesse pecado. Eu não quero viver fazendo isso. Eu sei que isso não é do teu agrado. E aí, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E o seu perdão nos restaura, porque nós temos nele o nosso advogado, e ele é fiel. Então a gente se repara, mas só que muitas vezes hoje as pessoas vão fazendo as coisas de qualquer maneira e não buscam reparação, falam coisas, dizem coisas, pensam coisas e vão deixando, isso vai se acumulando. Daí então, daqui a pouco a sua vida espiritual está uma vida descoberta, desprovida da graça de Deus. E aí vem os sintomas dessa separação, dessa ausência, porque as prisões, as cadeias, os cárceres, elas trazem suas consequências, se não é na mente, se é na área mental, intelectual, ou na área do coração, dos sentimentos, das emoções. Há pessoas que às vezes estão presas a coisas de um passado, porque não perdoou, ou porque não se perdoou. Então, o problema é que ou existem certos exageros nisso, pendem para outros lugares totalmente estranhos, ou então ignoram, radicalizam. Então, queridos, nós precisamos, em nome de Jesus, entender que a nossa vida espiritual, ela depende de um zelo, de um cuidado. Em 1 João, capítulo 5, versículo de número 8, nós lemos o quê? 1 João, capítulo 5, versículo 18 e 19. Que diz o quê? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Entenda isso. Nós pecamos? Sim. Mas o viver em pecado é uma outra coisa. Nós pecamos por causa da nossa natureza e da nossa displicência. Mas o pecado na nossa vida tem que ser a displicência, tem que ser resultante da nossa displicência ou das limitações da nossa natureza humana. Mas o pecado, viver em pecado, é aquele pecado que é assimilado, praticado e vivido espontaneamente, sob autoautorização. Ou seja, eu me autorizo, eu me libero para fazer isso. Então, a palavra de Deus diz: aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Ou seja, se ele não tiver direito ou legalidade, ele não pode tocar. Ele pode criar situações à sua volta. Ele pode tentar embaraçar os seus caminhos. Fazer situações, não na sua vida, mas externamente, você encontrar obstáculos. Mas lhe tocar, você está entendendo? Você que é nascido de Deus, se você viver em Deus, Ele não tem direito de lhe tocar. Amém? Então, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro
jaz no maligno, ou seja, o mundo e tudo que nele há. Então, João capítulo 17, versículo 17. Vamos lá. Nós estamos dizendo que conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então eu tenho que ir para a palavra. João 17, 17. Que diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer mais claro do que isso? Versículo de número 15, para a gente ficar mais completo. Vamos lá. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como estar nesse mundo e não ser desse mundo? Sendo crente, sendo da nova vida? Por engano. É ser santificado na palavra. E isso é o que nos torna de Deus e não do mundo. Amém? Rapidamente, eu quero terminar com você lá em 1 Pedro 5, 8, 8. Pedro 5, 8. Como é que diz? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmemente na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhado pelo mundo. Aquela ideia que às vezes a gente tem que só nós estamos sofrendo, só nós estamos passando por isso, que o meu problema é o pior problema, o meu problema é o maior problema. Olha, a palavra de Deus diz que sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo, acontecendo na vossa irmandade, espalhada por todo o mundo. Mas ele diz, verso 8, sede sóbrios e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge. Guarde esse detalhe, como leão que ruge. Nós temos, como crentes, nós temos que ter a sensibilidade de, pelo menos, discernir o rugido do leão. Há muitos que não percebem, mas é possível, em muitas situações, você perceber as coisas pelos sinais, pelo barulho, pelo rugido. Isso é coisa de leão. Isso não é coisa de Deus. Os rumores. Então, veja, nós temos que estar firmes e vigilantes, porque ele não brinca. Agora, ele está ao derredor procurando o que possa tragar. Deixa eu lhe ajudar um pouquinho. Como ele consegue atingir uma pessoa? Quais são os caminhos? Quais são os canais? De que forma? É muito simples, irmãos. Observe, irmãos. O mal entra na vida das pessoas através dos seus sentidos. Vou citar aqui. Primeiro, através do pensamento. Embora ele não controle os nossos pensamentos, eles podem semear coisas na sua mente, porque ele te conhece. Ele sabe o que fazer
para que a sua mente trabalhe em função daquilo. Você está entendendo? Ele não tem acesso à sua mente. Ele não controla os seus pensamentos. Mas nós estamos lidando com um inimigo astucioso, ardiloso. E ele sabe como jogar coisas no seu pensamento. Ele sabe como fazer chegar coisas e jogar coisas dentro do seu coração. E através de quê? Dos nossos sentidos. Daquilo que a alma tem que se comunica. Primeiro, os olhos. Tem coisa que se você não vê, não vai trazer pensamento e nem sentimento. O que você vê. O que os seus olhos trazem para você. A gente tem que usar uma lente, a gente tem que usar um filtro. Porque aquilo que entra pelos olhos pode tomar a sua mente ou ocupar o seu coração. Existe até um ditado no mundo que os olhos não vê, o coração não sente. Vamos usar este exemplo claro. A pessoa que tem deficiência visual, ela não vai sofrer tentações que virão através da visão que outros têm. Simples assim. Ele também entra através de quê? Dos ouvidos. O que a gente ouve, as palavras, entristece, magoa, fere, vai para o pensamento, desenvolve raciocínios e pensamentos e preocupações e tensões e coisas. Ouvido. Preste atenção nisso, o quanto nós sofremos pelo que nós vemos no dia a dia. Há coisas que você não precisa nem ouvir o som, basta você ver, fere você. Coisas que você nem precisa ver, mas chegou ao seu ouvido, fere você. Preste atenção. Porque você tem que entender que esse é o caminho dele. Ele não pode entrar aqui, mas ele faz algo lá para jogar aqui. Ele usa pessoas, usa situações, distorce situações para que você ouça. Então os olhos, os ouvidos, nós falamos aqui também de quê? Olhos, ouvidos e boca. A boca fala do que o coração está cheio. Agora, a gente tem essa experiência de começarmos a passar por certos problemas de alma por coisas que nós falamos. Ou que nós não percebemos que falamos e que aquilo trouxe algo ruim para nós, ou coisas que nós falamos e que nós nos arrependemos de ter falado. E que o que fazer agora? Como desfazer? A gente tem que quebrar aquela palavra dita. A gente tem que desfazer, seja através de um pedido de perdão, seja retirando aquela palavra, procurando fazer o que tiver que fazer para que você possa desfazer, para que o inimigo não tenha legalidade de ferir nem a sua vida, nem a vida de ninguém. E assim o mal entra no coração. Também, não só pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos, mas o mal que pode entrar em nós pelas obras das nossas mãos, pelas nossas atitudes, coisas que nós fazemos. Podemos fazer coisas, termos atitudes que trazem o mal para dentro de nós. O mal pode entrar através dos nossos pés, se ele nos leva a lugar que nós não deveríamos, se ele nos faz andar e irmos aonde Deus não quer ou não deveríamos. Então observe que esses são como se fossem portões da alma, que necessitam estar guardados, protegidos, e nós temos que estar alerta e vigilante para que o inimigo não tenha oportunidade
de te fazer mal. Guardar nossa vida. Não adianta ficarmos só, oh meu Deus, misericórdia. Não, é preciso muito mais, é uma batalha, é preciso atitude, é preciso confronto, é preciso resistir ao diabo. Mas a palavra de Deus começa dizendo no versículo anterior: resistir, pois, a Deus, sujeitai-vos à sua presença, e resistir o diabo. Na verdade, ele não foge da gente, ele foge daquele que está com a gente. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Ronildo. Logo em seguida nós vamos estar recolhendo as nossas ofertas. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Amém. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o Teu nome. Pai, no nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, porque vivemos em um mundo de mentira, de enganos, mas na nossa vida, Senhor, dentro de nós, habita a verdadeira verdade, que é Jesus. Nós Te louvamos por esta grande verdade em nossas vidas. Ainda que o mundo tente nos enganar, dizendo que a verdade é mentira e a mentira é verdade. A Tua palavra diz que o Senhor é a verdade. A Tua palavra é a verdade. Nós Te louvamos, Senhor Deus, por esse discernimento, por sabermos, ó Deus, que há algo importante em nossas vidas, que o Teu Espírito Santo tem nos guiado, tem nos sustentado. Ó Deus, nós Te exaltamos, Senhor, por esse grande privilégio, por fazermos parte dos Teus planos, dos Teus sonhos, por fazermos parte do Teu reino, Senhor, sabendo que vivemos em um mundo hostil, um mundo maligno, mas com o coração voltado para aquele grande dia, voltado para a cidade santa do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude nesta caminhada. Pai, assim como foi com Teu povo ali no deserto, Senhor. Muitas foram as bandejas, muitos foram os enganos e muitos ficaram pelos caminhos. Mas, Deus, nós Te louvamos que muitos foram vitoriosos, muitos adentraram a terra prometida. Deus, nós estamos nessa mesma caminhada, onde o inimigo se levanta contra nossas vidas, tenta nos laçar, oferecendo bandejas forjadas, mas cremos, ó Deus, que o Senhor é o nosso bem maior, que o Senhor está, ó Deus, nos sustentando, nos fortalecendo. Pai, no nome de Jesus nós Te louvamos, e queremos também nesta hora, Deus, reconhecermos que somos pecadores, que somos falhos, que somos, ó Deus, tendente ao mal, que a nossa carne deseja o mal. Então nos perdoe pelos nossos pensamentos, pelo que nós vimos, pelo que nós falamos, pelo que nós ouvimos. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe e nos ajude, Senhor, a sermos santos. Nos ajude a nos santificarmos a cada dia na Tua palavra, porque a única forma de nos santificarmos, ó Deus, é na Tua palavra. Nos leve, ó Deus, nos alimentarmos a cada dia na Tua palavra, para sermos fortalecidos pelo Senhor. Pai, no nome de Jesus, que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor continue sobre nossas vidas, nos dando, ó Deus, alegria, nos dando, ó Deus, satisfação, nos despertando para estarmos sempre em comunhão com o Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, e Te pedimos que não queremos sermos somente uvas, mas queremos estarmos no cacho. Pai, assim a Tua palavra diz que o Senhor é a videira verdadeira, e nós somos os ramos. E a única maneira de nos sentarmos, ó Deus, é estarmos ligados no ramo chamado Jesus. Pai, nos ajuda, Senhor, a estarmos nessa videira verdadeira, para a glória do Teu nome. Continue conosco, nos falando, nos sustentando, nos dando a Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar por um instante. Vamos preparar o nosso dízimo.